Seja bem-vindo a mais um episódio do Enfim Podcast, o podcast que fala de empreendedorismo e finanças. E hoje estamos aqui para falar com um convidado muito especial, né, Thiago? Me fala um pouco aí. Isso mesmo, hoje está conosco aqui com... Ei, esse aqui é conhecido meu, viu? É conhecido meu, Eliezer. Eu já vou apresentando ele agora, Fernando. Olha só, o cara... Ele não tem cara de advogado. Advogado tem cara? Não sei. Não sei, eu tô pensando aqui. Mas vamos lá. Vamos falar. Olha o currículo. Eliezer Dantas é natural de Porto Velho. Iniciou sua carreira na advocacia em 2015. Amante e praticante de skate. Observou a entrada de grandes marcas no mercado, identificou que a inclusão da modalidade nas Olimpíadas de 2020 traria inúmeras oportunidades, inclusive na área do direito. O bicho estava ligado já, hein? Esperto. Em 2018, decidiu conciliar a advocacia para instituições privadas como SESI e Senai, com viagens dedicadas a conhecer empresas skatistas e os eventos da modalidade. O cara trabalhava... E depois viajava também para conhecer a área. Né? O cara já estava ligado. Em 2019 passou a advogar exclusivamente, olha só, em 2019 passou a advogar exclusivamente para atletas e as principais empresas do mercado de skate, tá? Principais empresas do mercado, dentre elas uma construtora especializada em pista de skate. Atualmente, Eliezer mora na Grande Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, um dos maiores polos de skate no Brasil, e além de advocacia, atua também como empresário de atletas e exerce outras atividades ligadas ao esporte. Seja bem-vindo, Eliezer Dantas. Pessoal, obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a nossa troca a gente possa falar sobre várias coisas interessantes e de alguma forma passar uma mensagem de como existem outros mercados, diferentes dos mercados que nós entendemos como tradicionais, e que é possível, às vezes, tu linkar a tua profissão com realmente a tua paixão. Felizmente, foi uma coisa que eu consegui fazer. Espero poder incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Uau, legal. Eu tentei impactar o Thiago aqui, né? Eu já pulei a apresentação direto para... Thiago, apresenta o convidado. E aí não apresentei o Thiago, mas ele é imbatível, esse cara. Você queria falar assim, pô, me apresenta primeiro e tal. Thiagão, apresenta você mesmo agora, quero ver. Então, eu não sou ninguém, eu sou tudo que você Thiago Oliveira Filmes. Pode crer. Thiago Oliveira Filmes. Que isso. Nosso host aqui, imbatível. Pensei que você ia ficar, pô, cadê eu aqui? Mas, Fernando, as pessoas já sabem já. Você já sabe já que o Spielberg tem inveja da gente aqui. Né? Claro. O Spielberg da Amazônia. Claro, do norte, né? Cara, olha só, o Eliezer saiu aqui de Rondônia, hoje está em Porto Alegre, nosso convidado. Eliezer, primeiro skatista ou primeiro advogado, hein? O que você é? Skatista. Skate, olha aí. Assim, sem pensar duas vezes. Skate entrou na minha vida em 2003 e assim, é incrível como o skate realmente moldou tudo o que eu penso de vida, tanto de amizades, música, vestimenta, tudo. Então, skate é uma cultura. A gente realmente não gosta de falar que skate é um esporte. Talvez esporte é uma palavra muito pequena para classificar o skate. Uhum. Skate é uma cultura, cara. À medida que você entra nesse mercado, assim, você consegue entender essa cultura e você vê o quão fascinante é. Caramba. E aí a advocacia só entrou depois, entrou em 2015 e até de alguma forma ligada ao skate também. Como que foi isso aí? Conta um pouquinho pra gente. A questão da advocacia em si ou a questão do skate, assim? Como é que você chegou? Como eu cheguei no skate? Bom, comecei a advogar em 2015, na época tive ótimas oportunidades aqui em Porto Velho, comecei a advogar em Porto Velho, trabalhava em um excelente escritório, até coincidências da vida, né? Comecei a advogar com o Aldo Guilherme, que foi o primeiro entrevistado aqui do podcast. Na época o escritório atendia grandes empresas, enfim, era um bom caminho. E logo em seguida anos depois, em 2017, comecei a advogar para o Sistema S, aqui a Fiero, SESI, Senai. Mas como eu sempre fui um cara apaixonado por skate, eu sempre comecei a pensar, cara, é possível de alguma forma linkar a minha profissão com o meu esporte. Se existe um esporte, existe um mercado. Se existe um mercado, existe demanda. Se existe demanda, tem alguma atividade jurídica ali. E se existe atividade jurídica ali, eu posso entrar nesse mercado. Então, desde sempre tive isso em mente e sempre que tive a oportunidade, ia para fora para participar
acompanhar eventos, né? Ali como espectador mesmo, né? O primeiro evento que eu fui foi em 2013, no X Games, em Foz do Iguaçu. E aquilo realmente impactou muito a minha vida de você ver, cara, se aqui na realidade de Rondônia ou de Porto Velho, como skate não é uma cultura tão forte, a gente tem uma visão ainda um pouco menor. Quando você chega, você vê a dimensão daquele evento, a dimensão da estrutura, o público pagante, você fala, cara, isso é um mercado gigantesco, cara. Tem oportunidade aqui, tem oportunidade aqui. Então, fui em 2013, fui em 2014, fui em 2015... E fui assim de uma forma frequente até realmente entender que, cara, agora eu preciso agir de uma forma estratégica para entrar nesse mercado. O que eu preciso? E aí, por acompanhar muito esse mercado, eu já conseguia identificar quais eram os principais atores desse mercado, né? Tanto seja em marcas, atletas, quanto seja os personagens empresários que atuam nesse segmento. Eu falei, cara, eu preciso me aproximar deles. E aí, realmente, a partir daquilo dali, foi até o que você falou na apresentação, né? Conciliando a advocacia com essas viagens. À medida que eu tinha tempo, eu sempre tentava estar nos lugares onde o cenário acontecia, porque eu precisava me conectar a eles. Eu sabendo que me conectando a eles seria uma forma de entrar nesse mercado. E você falando isso aí, só me vem uma palavra na cabeça, né? Que é o network, né? E muitas vezes a gente vai para evento e a gente não é intencional, às vezes, no network. E pelo que você falou, basicamente, como que chegou nesse insight, né? Você já tinha visto alguma coisa disso ou simplesmente você falou, cara, eu preciso encontrar as pessoas certas? Legal a tua pergunta e talvez o grande fator que abriu os meus olhos para tudo isso e de pensar de uma forma estratégica, eu sempre gosto até de traçar um paralelo que acho que agir de forma estratégica não é ser interesseiro, acho que são coisas diferentes, assim. À medida que você age de forma estratégica, você se aproxima de alguém querendo somar na vida dela, ou somar na empresa dela de uma forma, eu entendo isso como uma forma estratégica e não necessariamente algo interesseiro. E os livros, cara, respondendo a tua pergunta, os livros. Você consegue lembrar de um ou dois? Né? Vou te falar 2 livros assim que foram impactantes na minha vida. Primeiro é um livro do Renato Saraiva, que era um jurista. À época, salvo engano, ele era promotor do Ministério Público do Trabalho e ele decidiu abandonar a promotoria para poder abrir o curso jurídico dele que leva o mesmo nome, Renato Saraiva. A forma com que ele fez aquilo e a coragem com que ele teve para fazer aquilo foi algo muito inspirador. E posteriormente o livro que assim explodiu a minha cabeça. Explodiu a minha cabeça, que eu recomendo qualquer pessoa ler esse livro, que é a autobiografia do Phil Knight, o cara que criou a Nike. Se aquele livro não sacudir a tua mentalidade e te despertar o interesse de realmente romper o óbvio e ter uma visão capaz de ver oportunidades e não dificuldades, se aquele livro não mudar a tua mente, nada mudará, honestamente. Então, caramba, à medida que eu fui vendo isso e eu fui vendo, cara, é possível. E aí, uma coisa que fica realmente a título de sugestão, cara. Independentemente do mercado que você queira entrar, independentemente, cara, da tua atividade. Por ser advogado, obviamente, tive que me preparar muito para isso, né? Os lugares que eu passei também, tive que me preparar para estar ali enquanto advogado. Mas conhecimento, cara, é a chave. Na medida em que eu me aproximei dessas pessoas, em regra, eu não tinha atrativos. Eu não dava bem de skate, eu não era alguém conhecido, eu não venho de uma família tradicional. Mas quando esses caras vinham conversar comigo, e eles viam que eu realmente entendia de skate, de saber fatos, história, pessoas, tudo, aí aquilo começou a me dar credibilidade. Se na advocacia, tecnicamente, o meu currículo tinha credibilidade, nesse mercado, o meu conhecimento do mercado chamou muita atenção deles. E aí, como é que um cara de Rondônia entende tão bem desse negócio, cara? Sabe falar de detalhes históricos. Quem mandou a manobra tal, no ano tal, no lugar tal. Aquilo foi chamando a atenção e aí, pouco a pouco, eu comecei realmente a entrar assim, nesse mercado. Tá, então... Você deve essa importância ao conhecimento, né? Como você falou. E você leu um livro que basicamente em algum momento você viu a questão da importância do network e uma coisa que você destacou também é não ser interesseiro, né? A gente tem um amigo que fala uma frase, que é o Carlos Bush, que ele fala que você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Então, como que eu posso ajudar você antes de eu pedir alguma coisa? Sempre as pessoas chegam no contrário, né? Já chegam, cara, me faz um favor, faz isso aqui. Né? Então, basicamente, você também enxergou isso de alguma forma desse nível. Agora, eu fiquei um pouco curioso dos 2 livros, o jeito que você enfatizou. Você consegue trazer umas 2 lições que você lembra assim, até hoje do livro do criador da Nike?
Cara, esse livro é incrível, tá até em cartaz agora o filme também que retrata ali a contratação do Michael Jordan pela Nike. E pra quem lê o livro, consegue até ver aquele filme sob uma ótica muito mais até emocional, assim, de você ver, caramba, cara, pra chegar a esse ponto, esse cara ralou muito. E aí, duas coisas que você perguntou, cara, e que bom poder falar isso, assim, porque realmente é muito marcante. Não dando spoiler, mas em resumo, o Phil Knight, ele fez a formação acadêmica dele. E aí ele tinha ali algo em torno de 20 anos, 20 e poucos anos, e ele fala, cara, agora eu vou começar a vida que todo mundo tem. Eu me formei, eu vou entrar num trabalho, eu vou arrumar uma esposa, eu vou financiar uma casa, e é isso. Eu vou ficar aqui o resto da vida. E ele falou, cara, não é isso. Não é isso. E aí ele se dispõe a viajar o mundo, porque antes de decidir o que ele queria fazer pro resto da vida dele, ele falou, cara, eu conheço pouco, eu nasci e morei aqui a vida toda, eu conheço pouco. Eu preciso viajar para conhecer outras coisas. E nessa da viagem, que ele começou a importar tênis, e o final dessa história é Nike. Mas trazendo o primeiro ponto que você pediu, a importância de você visitar lugares ou sair de onde você está com a tentativa de identificar novas oportunidades. Se você não tem a cultura ou o hábito de viajar, cara, e parece uma coisa simples, mas isso é fundamental para mudar a tua forma de pensar. Você vai sempre identificar as oportunidades que às vezes só a tua cidade tem. E se a tua cidade não é propensa a desenvolver oportunidades sobre um mercado diferente, a tua visão vai ficar restrita ali. Porto Velho, historicamente, tem muita questão do funcionalismo público, é algo muito tradicional. É algo que eu respeito profundamente, tenho pessoas muito próximas linkadas a isso, mas é algo que nunca me atraiu. E aí, por exemplo, se eu for pensar, eu lembro que uma vez eu fui no Instituto Tamar, cara, em Santa Catarina. E eu fiquei muito admirado, assim, de caramba, cara, olha que trabalho legal e tal. Cara, Porto Velho a gente não tem mar. Então, como que alguém aqui vai desenvolver uma propensão a ser um oceanógrafo, por exemplo? Trabalhar com coisas voltadas ao oceano. Se você não viajar e não se conectar àquilo, talvez você nunca vai descobrir uma paixão que você tem, uma propensão que você tem. Então, primeira lição, rompa o óbvio e realmente viaje, cara. Procure se conectar a culturas diferentes, pessoas diferentes, pessoas e lugares que te permitam olhar coisas sobre uma outra ótica. E o segundo ponto que você me pergunta, cara, a respeito de algo que esse livro do Phil Knight ele te estabelece, as pessoas falam muito de resiliência, que é uma palavra que acho que já até entrou em desuso de tanto que ela foi utilizada, né? Mas quando você é convicto de um propósito, cara, comece a entender que dificuldades elas fazem parte do processo. Elas não são uma sentença final, elas são parte do processo e que na maioria das vezes elas realmente te possibilitam conhecimento. Então, quando alguém lê a história da Nike e vê as dificuldades que aquele cara passou, até a percepção sobre a marca muda. Porque tu passa a admirar e tu fala, caramba, isso é resultado do esforço de alguém. Então, acho que a segunda lição que ele deixa é o seguinte, cara, dificuldades vão existir. Isso daí é inerente à vida. Mas não desanime. Não desanime. Se você é focado no seu propósito, não desanime. É um livro muito interessante para estudar, de verdade. Que pontos fortes, né? Quando você fala de viagem, eu tenho alguns clientes empreendedores que basicamente o negócio veio de uma viagem. Eles viajaram, viram um restaurante, cara, vou montar isso aqui lá em Porto Velho, né? E, é coisa nova, dá certo, funciona. É uma coisa que atiça mais a criatividade, né? E vem... O Thiago também viaja bastante, então com certeza deve influenciar um pouco na questão de audiovisual, Thiago, ou não? Demais, demais. Eu fico... É o que eu mais observo, né? Eu gosto de linhas, né? Eu sou muito simétrico. Fico prestando atenção nisso, fico prestando atenção no clima. Agora, assim, é uma viagem minha, né? Viagem agora. Mas tudo muda, né? As pessoas realmente se rompe... Assim, eu amo viajar e se rompe assim, não, sei lá, as pessoas me chamam, quando eu fui pra Argentina, que eu vi aquele monte de animal assim, os cachorros na rua, né? Eu falei, caramba, as pessoas são loucas por cachorro. E viajando, você começa a entender que oportunidades não surgem, você cria, cara. E viagem é um momento muito ideal para isso. Eventos, qualquer coisa conectada daqui a pouco a um tipo de negócio que você gosta, seja um esporte, seja um mercado específico. À medida que você viaja, participa de eventos, isso gera oportunidades. E isso é um fato, isso é incontestável. Tem um cliente que eu atendo, uma empresa que é uma empresa fantástica, Vista Arte. A visão da empresa é realmente romper o óbvio. Romper o óbvio, e ela prega isso, é a cultura da empresa, romper o óbvio.
Em uma das viagens que eu fiz, na época eu ainda morava aqui em Porto Velho, a Matriz Skate Shop, que é uma rede de lojas que eu atendo também, a época eu já atendia a Matriz, ela foi fazer um evento no centro, em São Paulo, no Largo da Batata. Chama Matriz Pop-Up. E aí eu entrei em contato com o proprietário. Cara, quando que é o evento? Dia X. Tá, beleza. Eu chego em São Paulo com uma semana de antecedência. Ele, não precisa, cara. Tem produção, eles vão cuidar de tudo. Eu falei, irmão, sempre tem alguma coisa pra fazer. Cara, não precisa. Eu falei, irmão, sempre tem alguma coisa pra fazer. Pode deixar que eu vou. Comprei a passagem, meu bolso e fui. Cheguei lá com uma semana de antecedência. E, de fato, o jurídico, ele não tinha nada pra fazer. Documental, realmente, à vista, que à época ainda não era meu cliente, tava cuidando de tudo, legalização do evento, tudo certinho. E por não ter nada pra fazer, eu falei, cara, não vou ficar aqui de braço cruzado, vou ajudar. E aí tinha que tampar buraco. Eu falei, vamos tampar buraco. Não, eu falei, cara, vamos tampar buraco, vem aqui pra ajudar, não importa, não vou me prender a um terno, uma gravata. Tem que fazer, vamos fazer. E aí, tô ali ajudando a tampar e tava sujo de cimento, cara. Tava sujo de cimento e chegou o dono da Vista no evento. E aí o proprietário da Matriz, César Gordo, foi me apresentar pro dono da Vista. Cara, esse daqui é Eliezer, é nosso advogado. O dono da Vista me olhou assim, o quê? Ele, não, nosso advogado. Eu não consegui cumprimentar ele com a mão porque tava sujo, assim. Eu cumprimentei ele com o cotovelo, assim. E aí eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, olha, eu consegui um cliente novo. Ela, por quê? Eu falei, acho que porque nunca um advogado se apresentou pra uma empresa que quer romper o óbvio da forma com que eu me apresentei. Meses depois a Vista me procurou e há alguns anos eu sou advogado fixo dela. E a Vista hoje é uma empresa que atende empresas como Vans, Red Bull. E sempre que tem os eventos eu estou presente também como responsável jurídico do evento. E se eu não tivesse feito essa viagem, eu não teria gerado essa oportunidade. Se eu tivesse me atentado ao que eu paguei de passagem, que é uma coisa difícil aqui em Porto Velho, né? As passagens realmente são bem, bem altas assim. Talvez se eu tivesse me atentado a esse fator valor, eu não teria criado a oportunidade que eu criei. Não teria me conectado à Vista, que é uma empresa absolutamente incrível. Enfim, viagem, pessoal, de verdade. Por mais que daqui a pouco tenha o teu mercado até aqui em Porto Velho. Audiovisual existe aqui em Porto Velho, o Thiago tá aqui. Mas à medida que ele se conecta com outros mercados, outros clientes, outras praças, outros lugares, ele vem com novos insights. Nunca subestime o poder de uma viagem focada, com propósito, planejamento, conhecer pessoas, lugares, estabelecer conexões. Cara, que loucura. Agora sim, eu fico pensando, a pessoa também tem que ter uma mentalidade aberta, né? É a coisa do machado, né? Se você depende do jeito que você pensa, ele pode ser uma coisa que vai ajudar, uma coisa que vai piorar toda a situação. E então, assim, o que eu percebo em você é que você tem uma mente muito aberta e que você viajou e procurou sempre, cara, como é que eu posso conectar os pontos, né? Acho que é o Steve Jobs que fala muito isso, né? Você precisa olhar para trás e ver como conectar os pontos, né? Como é que eu faço isso? E eu acho que fica até uma lição para quem está assistindo a gente, né? Ter essa mente mais aberta, um pouco menos plano cartesiano, né? E um pouco mais como sair do óbvio, né? É o que está ficando claro. Eu acho que é um diferencial até para qualquer empresa e qualquer um que esteja pensando em romper em qualquer tipo de carreira, né? Acho que quando você gera uma coisa, vamos dizer assim, fora da curva, né? O famoso outlier, né? Basicamente você alcança um tipo de sucesso, né? E assim, é o que fica muito claro para mim. E você falou de resiliência, cara. Quantos negócios não prosperam por conta de resiliência? Na primeira dificuldade, vamos fechar. Não dá certo. Antigamente eu tirava dinheiro para mim, hoje eu não tiro mais. Tenho que pagando conta, etc. Quantos negócios não quebram por falta de resiliência? A capacidade de se reerguer, né, de se reinventar do zero. A gente falou aqui agora do Steve Jobs. Eu lembro que quando ele foi demitido da Apple, ele no outro dia falou que ia criar uma empresa para destruir a Apple. A Next, né? Olha a confiança do cara. Tipo, uma empresa gigante, você sai e fala, cara, eu vou criar um negócio que vai destruir vocês. Né? E dali surgiu o Pixar, né? E surgiu a Next, que basicamente o sistema operacional compôs o novo sistema da Apple e virou o que é hoje, né? O macOS. Então, olha a percepção, primeiro, a criatividade e a resiliência. Porque se fosse qualquer outra pessoa, né? Poxa, o mundo acabou pra mim, eu criei essa empresa na garagem, eu estou fora e tal. E essa questão da resiliência, até ela atrai talvez duas formas de se explorar essa palavra, assim. Talvez, por vezes, as pessoas acabam não sendo resilientes. Cara, eu não tenho nem conhecimento sobre, assim,
questão do comportamento humano, realmente eu sou um machista a respeito disso, não tenho nenhuma propriedade para falar. Mas por vezes isso acontece, cara, porque realmente tem até um rapper que é muito famoso, que é skatista, ele tem uma frase, uma música que é muito legal, que ele fala que nasci onde desistir do sonho já é cultural. É muito comum você ver pessoas que às vezes a falta de resiliência é porque é muito mais fácil desistir do que tentar, irmão. É muito mais fácil desistir. E às vezes você não é resiliente por falta de conhecimento. Porque realmente às vezes você precisava segurar um pouquinho mais, mas você não tem conhecimento para isso, você não se dispõe a estudar para realmente avançar ou ficar mais tempo segurando. E são coisas que, assim, são fundamentais e a gente vive a geração onde o conhecimento está disponível, cara. Sim. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão gurizão. Mas assim, eu me recordo ainda da época que quem tinha uma coleção da Barça em casa, isso era um status de conhecimento, até de capacidade, de poder econômico, assim. Quem tinha uma coleção da Barça atualizada era alguém que tinha bons recursos. Cara, hoje em dia a gente tá com o celular na mão, irmão. A gente não vive a geração hoje do poder. Todos podem, nem todos querem. A gente vive essa geração e a gente, acho que nunca antes a gente viveu realmente a oportunidade de que não é sobre ter a faca e o queijo na mão, é sobre ter a fome, cara. Nem todo mundo tem. E assim, rompa o óbvio. Eu sei que não só a gente está falando de empreendedorismo, que é uma coisa muito saudável, é uma coisa que eu vivo e acredito, mas também respeito às vezes quem entende de uma forma diferente. Eu sempre penso que às vezes quem se dedica a um concurso público e às vezes repreende quem está empreendendo, ele talvez não consiga entender que a gente está fazendo a mesma coisa. Sim. Na medida que ele paga um cursinho, ele dedica tempo, esforço, ele viaja, ele faz uma prova, ele reprova, ele vai e tenta de novo. Quem empreende faz a mesma coisa. E investe, tenta e não dá certo. São caminhos diferentes, mas sobre a mesma metodologia, às vezes. Elias, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, eu queria entender qual o tamanho do mercado desse esporte, do skate. Vou dar um exemplo assim, eu lembro do Flávio Augusto, né? Que ele ficou de olho no futebol dos Estados Unidos, né? Fui lá mexer, movimentar lá no Orlando City, né? Viu, tipo, caramba, os americanos de olho, né? Tipo, caramba, o maior evento do mundo é a Copa do Mundo, né? Olhou a grana que rolava, o esporte crescendo daquele tamanho, a Europa mandando ver, Brasil. E aí o americano falou, não, a gente precisa estar nessa jogada também. Aí eu te pergunto, qual é o tamanho no Brasil do skate, desse esporte? Qual é o tamanho? O último dado, ele não está atualizado, salvo engano, ele é de 2010. O último dado que tinha era uma estimativa de que o Brasil tinha mais de 8 milhões de skatistas. Com certeza esse número está muito maior, até por um fator recente que a gente teve, que foi as Olimpíadas. E uma pessoa específica foi a Raíssa Leal, a fadinha, que ficou realmente muito conhecida, até pela leveza e pela tranquilidade que ela competiu. No meio da final do street feminino, ela estava dançando. E por ser uma criança, acho que quando ela competiu na Olimpíada, ela tinha 12 ou 13 anos, salvo engano. Então, assim, aquilo, por eu trabalhar nesse mercado, cara, a quantidade de skate montado que se vendeu, equipamento de proteção. Então, vou te falar o último dado atualizado, então, 8 milhões, mas com certeza esse número hoje é muito maior. E aí é legal entender que o mercado de skate, até as marcas, toda a estrutura que existe por trás disso, né? O skate ele não abarca só daqui a pouco os praticantes. Uma marca específica que, já que a gente não tem nenhum problema de falar de marcas, né? Por exemplo, a Vans. A Vans é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos na década de 60, uma empresa genuinamente do skate, mas que você vai em por exemplo, qualquer shopping, qualquer colégio particular, você vai ver gente de Vans que talvez nunca pisou no skate. Então é difícil dimensionar o skate só entendendo quem pratica, porque ele tem tanto simpatizante que consome o skate que obviamente isso gera números, gera faturamento e realmente infla esse mercado, que movimenta, e o Brasil é o segundo maior mercado de skate do mundo, só perto dos Estados Unidos, e é um mercado fantástico, cara, assim como outros. Eu tenho certeza que se nós fôssemos estudar assim em detalhes, o mercado do basquete, aí ó, Vans, você tá de Vans, cara, você tá de Vans, aí ó, e até onde eu conheço, você não anda de skate. Você baixar isso aí, Thiago. Você é que acha. Mas assim, ó, perceba que realmente é um mercado que ele, e se você for olhar sobre a ótica de negócio, ele gera volume, ele gera faturamento, e às vezes ele gera faturamento com pessoas que, em regra, não era para consumir. E esse é o fantástico do esporte. Quantas pessoas consomem, por exemplo, artigos da NBA ou artigos de basquete sem jogar basquete?
Então, realmente, quando a gente começa a olhar o esporte como uma ótica de mercado, a gente, caramba, cara, a bolinha que eu jogo no final de semana, isso é um mercado, cara. Isso gera volume pra caramba. E aí, falando de skate, né? Até uma coisa que você falou na apresentação, ainda muito cedo eu comecei a olhar assim, caramba, cara, é um mercado que tá entrando Nike, tá entrando Adidas, tá entrando New Balance. Teve um período que a Petrobras patrocinava atletas, teve um período que a Oi patrocinava, e até hoje a gente tem várias marcas que, em regra, não tem nada a ver com o mercado. Mas caramba, cara, se essas marcas estão identificando potencial aqui, volta aquilo que a gente falou, aonde está a audiência tem oportunidade. Tem até um livro que é muito interessante que fala Audiência, o maior ativo do mundo. Me falha a memória agora o autor, mas é um livro incrível, também li. Cara, então, tudo qualquer produto, se nós olharmos essa caneca, para nós é um produto. Se você for olhar isso ótica de mercado, quantas empresas especializadas tem que fazem isso daqui? Quantos daqui não gera de venda por mês? Quantas lojas não conseguem vender isso em grande quantidade para empresas, sim, sucessivamente? Se você olhar qualquer coisa sobre a ótica de produto, é um produto. Se você olhar qualquer coisa sobre a ótica de mercado, tu vai identificar oportunidades. É impossível não ver isso. Mas atletas, skatistas, ganham grana? Legal a tua pergunta. Talvez seja semelhante ao futebol. Tu vai ter ali a Série A, que é o topo, que é uma galera que ganha uma grana expressiva. Aí tu vai Série B, Série C. O skate eu não vou classificar em séries, mas é fato. Existe daqui a pouco os atletas com maior visibilidade, vou falar dessa forma, que eles são remunerados à medida em que eles têm visibilidade. Por exemplo, a Raíssa Leal é uma pessoa que tem bons contratos hoje, com boas companhias, com empresa de energético, com Nike, assim sucessivamente. E realmente tem uma parcela desse mercado que tem uma ótima remuneração, você olhando enquanto atleta. Ótima remuneração de verdade, assim, de verdade. Mas eu te pergunto, você falou para mim o seguinte, que hoje eu li aqui também, você é empresário, é sócio de uma empresa que trabalha com atletas, uma agência de atletas, é isso? Isso. E como é que é esse caminho? Quem são esses atletas que estão com vocês? Qual é esse caminho? Imagina aqui, tem uma galera do skate, pô, eu não quero empreender, eu não estou querendo abrir negócio, não quero investir na bolsa, não quero andar de skate, por isso que eu estou ouvindo esse podcast, eu quero estar na agência do Dr. Eliese. Doutor, não. Que caminho é esse daí? Existe esse caminho aí? Como é que fala pra gente, tipo, como é que funciona? Às vezes tem alguém que tá assistindo aqui de Porto Velho, skatista, fala, cara, eu quero entender isso daí. Como é que é isso daí? Vou falar assim, vou falar de um caso específico, uma moça que trabalha, uma menina que a gente está trabalhando com ela, se chama Sofia Godoy, uma skatista fantástica, 14 anos. Atualmente ela é líder do ranking nacional do skate park, né, na modalidade park. E da forma com que nós trabalhamos, Thiago, talvez a gente não quer descobrir o novo Michael Jordan. A gente fala que a gente quer mudar vidas. Eu e a pessoa que é meu sócio, né? O skatista profissional também. O nosso interesse não é descobrir apenas o super atleta, mas assim é mudar vidas. Fato é que essa menina, por exemplo, em um caso específico, ela tem uma grande propensão em performance, em campeonatos, tudo. Mas conversando com a família, a gente identificou uma história tão bonita de uma menina que começou a andar de skate em 2019, que isso é ontem. Começou a andar de skate uma criança, os pais não são, a mãe não é skatista, o pai não é skatista, e ela demonstrou uma aptidão. E aí o nosso trabalho, por conhecer um pouco do skate, ou por estar entendendo um pouco ali dos bastidores, é muito de direcionar. A questão da imagem, a questão realmente de pensar enquanto carreira, um planejamento financeiro, porque a gente trabalha nisso também. Tem toda uma questão financeira por trás disso, um planejamento contábil. E assim como qualquer esporte, eu vou traçar novamente o paralelo com o futebol, que é um esporte fácil de se pensar. Quando você tem, é difícil falar empresário, mas pessoas que são agentes, talvez uma palavra até mais fácil de assimilar, né? Quando você tem pessoas assim que realmente entendem do mercado, talvez os teus caminhos possam ser mais fáceis do que se você tiver apenas talento. Tem muitas pessoas que têm talento, assim como jogadores de futebol, tem muitas pessoas que têm talento, mas às vezes por falta de uma instrução, por falta de uma orientação, tem uma carreira abreviada. Às vezes essa instrução ela se aplica a tudo. Às vezes a forma com que você se porta na tua rede social, por não ter instrução, tu acaba não sendo um atleta atrativo para as marcas. E à medida que você é atleta, você quer se conectar às marcas, tanto por uma questão de remuneração,
tanto que as marcas precisam da tua imagem para vender mais produtos. Então a gente entra muito mais nesse papel, vou dizer, de um orientador, Thiago. E aí, obviamente, a gente viabiliza negócios, questão de todo um planejamento de carreira, estrutura, planejamento de eventos, tudo que realmente envolve a carreira do atleta de forma efetiva. Mas o nosso ponto, cara, justamente é esse, assim, pessoa. A gente quer cuidar da pessoa, a gente quer que... a gente não quer daqui a pouco ter... Não é um videogame, cara, que ela é um boneco, ou que o skatista é um boneco que a gente quer sugar, ele quer ser o campeão. Não, cara. A gente quer formar pessoas. Até porque no skate é uma coisa muito diferente de outros esportes. Não é necessariamente o campeão que é a pessoa mais admirada. Não é necessariamente o campeão que é a pessoa que as marcas querem trabalhar. Eu não vou citar nomes, mas isso é uma verdade. Tem muito atleta, por exemplo, Bob Burnquist ainda é Bob Burnquist. Tem um respeito ad eterno nesse mercado. E até hoje tem excelentes contratos com marcas muito grandes, assim, e não compete mais. Porque não necessariamente nesse mercado o campeão é a pessoa mais importante. Mas sim o que ele representa, o que ele faz pela cultura do skate, o quanto ele influencia pessoas. Então o nosso trabalho é de ser um facilitador, Thiago, eu diria mais nesse sentido, e um orientador, de encurtar caminhos, de impedir que essa pessoa cometa erros que talvez outros skatistas cometeram. Erros, até é difícil falar erros, mas como eu falei, rede social é um grande fator hoje que a gente está até vivenciando um período onde o CEO de uma grande corporação de hotéis aí cometeu uma série de gafes, né? Olha ali, ó. Não vou falar que ele não foi orientado, jamais, não é esse aspecto. Mas olha como é importante você ter alguma pessoa orientando os teus passos. Isso te impede de fazer coisas que são reprováveis sob a ótica de comércio, né? Sim, sim. Entendi. Cara, me chamou, eu notei alguns pontos aqui que me chamou a atenção, mas assim, eu queria entender um pouco do teu business, do teu negócio, tá? Uma das coisas que eu queria entender é como que é a remuneração da tua empresa hoje. Como que funciona isso? É uma taxa? É um contrato de longo prazo? Como é que funciona esse business hoje? Legal, a gente trabalha com uma forma bem diversificada, assim, vou te falar, né? Tem empresas que a gente tem um contrato mensal e aí vai ser muito semelhante a uma advocacia em regra comum. Tá. O nosso diferencial é a forma de atender e realmente por ter uma linguagem específica para esse mercado. Honestamente, desde a forma de vestimenta... Cara, eu sou um skatista. Tipo, eu não sou um personagem. Eu sou um skatista. A música que eu... Tudo, cara. O skate tá tatuado na minha pele. Influenciou o nome que eu escolhi pro meu filho. Eu sou skatista. Eu não sou um personagem. Eu realmente vivo skate. E aí, então, o escritório tem essa remuneração. Alguns contratos de forma fixa com empresas. E a questão de agenciamento, a gente tem percentuais, né? Obviamente, em cima dos rendimentos das pessoas com que a gente trabalha. E na medida que você trabalha nesse mercado também, surgem muitas oportunidades de forma, como é que eu posso te falar assim, pontuais. Seja fazer contratos específicos. E aí vou citar um exemplo, por exemplo, para até dar um case específico de como é a advocacia nesse setor. Não significa que a gente anda de skate todos os dias. Não, obviamente não é isso. Né? Não é isso. Vou trabalhar, pego o notebook. Meu escritório no Ralph. Isso. Mas, por exemplo, uma empresa que eu atendo que é a Spot Skate Parks, que é uma construtora, uma construtora de pistas de skate, né? Cara, é uma construtora. Então, qualquer colega meu advogado que estiver assistindo isso, se ele atende uma construtora, eu tenho demandas exatamente iguais a que eles têm. Isso envolve direito do trabalho, isso envolve análise de editais e assim uma série de outros fatores. E assim, obviamente, isso fica tecnicamente sobre a minha tutela, mas eu tenho advogados, pessoas que colaboram comigo nas suas respectivas áreas de conhecimento, né? Mas, cara, é uma construtora. O nosso diferencial é o seguinte, a empresa só constrói pista de skate. Ela construiu a maior pista de skate da América Latina, que está situada hoje em Porto Alegre, e assim sucessivamente, constrói a pista do Brasil todo. E é uma construtora. Interessante, cara. Então, basicamente a remuneração é bem próxima de um advogado mesmo, né? A taxa mais o contrato ali e tudo. Interessante. E como que você captura, cara? Como é que você enxerga esses talentos? Hoje chegam até você, existe algum processo de captura desses talentos? Não, a gente tem, sei lá, um tráfego pago que traz esse cara, não sei. Como é que funciona? Você fala hoje? com relação aos De skatistas? business, isso, que chega para vocês hoje. O mercado de skate, ele é um mercado, se você for comparar a outros esportes, ele é um mercado pequeno. Nem se compara ao futebol, ao basquete, ao surf.
Então isso faz com que realmente, se você desenvolve um bom trabalho, o teu nome roda. Então assim, tem uma questão da indicação. Isso que eu ia falar. Isso é muito importante. Então assim, desenvolver um bom trabalho é muito importante para tu se conectar a boas oportunidades. E honestamente o mercado de skate ele não trabalha muito às vezes com quem se divulga mais. O skate, se você for analisar, ele é um mercado que ele está em grande... É uma cultura que está muito em cena. Se você for ver, está muito em cena. É muito difícil você hoje estar na frente da TV e não ver um comercial, por exemplo, para esse skate. Se você for ver, quem tem aplicativo do Banco do Brasil, por exemplo, se você for ver, está lá a Raíssa Leal. Ela é um dos expoentes da marca Banco do Brasil. Bob Burnquist é outro expoente da marca do Banco do Brasil. Então, assim... voltando assim até a tua pergunta, né? Não tem esse trabalho de, tecnicamente, uma prospecção, algo da forma comum, porque por ser um mercado menor do que os outros, mas isso não significa que tem menos oportunidades. Tem muita oportunidade, mas por ser uma cultura menor, à medida que você desenvolve o trabalho para uma empresa, teu nome vai repassando, vai repassando, vai repassando. E é assim que acontece, basicamente. Tá. É como, assim, até desculpa, é como, por exemplo, até por uma questão da advocacia. A gente tem um código de ética que tem todo um regramento a respeito da publicidade na advocacia. E aí, por exemplo, os advogados que atuam no mercado do futebol, você nunca vai ver um comercial dele, por exemplo. Porque realmente é uma coisa sempre... Quando você atua em nichos muito específicos... Não é igual nos Estados Unidos que você tem um toda outdoor, a placa. Caiu, abogado. Exatamente. Mas assim, cara, realmente, não só no esporte, mas em toda a cultura, cara, que envolva realmente negócios, com certeza deve ter uma série de profissionais que atendem, por exemplo, agências de publicidade. À medida que ele desenvolve um excelente trabalho, advogados que atendem jogadores de futebol. Cara, tu advogou bem pra um, irmão. Teu nome vai rodar. É automático. A indicação é um ponto forte ali. Isso. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tá colocando assim... o skate ainda... colocando assim, tipo... Eu tô vendo, né? Da melhor forma possível. Mas a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, ainda não olha como um esporte, ou a galera que pratica de forma marginalizada. Não rola isso ainda? Thiago. Ou não? Eu tô totalmente por fora. Assim, tipo assim, onde eu ando eu não vejo. Porque eu ando em casa. Da sala pra cozinha, da cozinha pro quarto. Então... Thiago, a tua pergunta é muito boa. A tua pergunta é muito boa. E eu honestamente vou te falar que isso está relacionado onde nós moramos, ou onde nós estamos aqui agora. Aqui realmente o skate não é uma cultura. Mas entenda que, por exemplo, aqui em Porto Velho, se a gente vê uma pessoa andando com roupa de praia, talvez a gente estabeleça um julgamento sobre ela. Mas se a gente estiver em Florianópolis, naquela cidade onde tem praias em grande parte dela, é algo natural. E aí, por isso que eu te falo, talvez as pessoas que moram em regiões onde o skate não é uma cultura, ainda tem esse tipo de julgamento. Mas, por exemplo, outros centros, Porto Alegre é um grande centro do skate nacional. Tem lugares tradicionalíssimos do skate. A questão de 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, teve uma série de eventos que se chama STU lá, que tiveram ativações em diversos locais da cidade, inclusive na Câmara Municipal dos Vereadores lá, por exemplo. Skate lá é respeitado como uma cultura porque eles identificam que aquilo é o mercado. Você vai em qualquer shopping da cidade, você vai encontrar 2, 3, 4, 5 skate shops. E isso automaticamente muda a percepção das pessoas no sentido de, cara, isso é uma cultura, isso é um esporte. Aqui, como infelizmente ainda não se desenvolveu isso, espero que se desenvolva, talvez ainda exista esse resquício da questão, cara, coisa de malandro, coisa... Pra fora não, cara. Mas o que eu tô falando é tipo, sobre aqui. Você acha que é? Eu fiz um comentário, mas eu verdadeiramente não sei dizer se tem essa impressão. Então existe ainda assim isso? Eu acredito que sim, porque, Thiago, como que tu vai aceitar algo como natural se tu não vê isso de forma recorrente? Então, à medida que é um lugar onde tem poucos skatistas ainda, óbvio, assim, com certeza tem uma quantidade, para a proporção de Porto Velho, tem uma quantidade X, mas não se compara, por exemplo, aos grandes centros. Onde imagina, por exemplo, que em São Paulo, só a título de exemplo, tu já viu eventos acontecendo no Sambódromo. Agora o evento que eu vou participar no próximo mês no Rio de Janeiro,
a Red Bull tá construindo uma pista de skate na praia de Botafogo. Cara, eles vão interditar a areia da praia, vão construir uma pista gigantesca com o Pão de Açúcar de fundo. Como que tu não muda a tua percepção de, cara, isso daqui é um mercado, isso aqui é uma cultura. Transmissão ao vivo, tudo. Aqui ainda não existe isso. Então, inevitavelmente, isso gera uma forma de ver esse mercado ou ver essa cultura. Eu, quando eu era adolescente, show de bola. Excelente resposta. Quando eu era adolescente, eu andava com a calça lá embaixo, com a cueca aparecendo. Lá embaixo mesmo, com as marcas ali. Eu usava Kenner, o sapato, a calça para dentro ali da chinela. Eu era meio skatista, tu pode dizer isso? Ah, Thiago, é legal a tua pergunta, mas assim... Mas eu nunca subi no skate. Sim, é legal a tua pergunta. Aqui, assim, já criou esse estereótipo, né? Calça larga, camisa larga, coisa de skatista. A cueca pra fora. Sim, criou esse estereótipo, mas pra fora, honestamente, não, cara. Tu vê todo tipo de estilo, até de vestimenta, cara. Tu vê todo tipo de estilo de vestimenta. Não, peraí. Certo. Nunca vi skatista com a calça apertada, não existe. Existe, não. existe. Sério, não. sério, existe. Cadê o Éder? Na Faria Lima. Existe. Não, pô. Para. Existe. A moda mudou. Existe. Não, mas existe, cara. Existe, assim, olha que coisa interessante. O skate, ele influencia muito a moda. Existem inúmeras... Assim, se você for ver, por exemplo, as marcas de skate... Cara, Louis Vuitton, por exemplo, tem tênis que é totalmente influenciado pelo skate. E assim, uma série de outras marcas. Hoje, o skate, ele influencia muito a moda mesmo. Isso tá cada vez mais amplo, cara. Cada vez mais amplo. Tem uma silhueta da Nike, né, que é o Dunk, que era um tênis que foi lançado ainda nos anos 80, e ele estreou como tênis de skate no início dos anos 2000. Acho que 2002, 2003 ele iniciou como um tênis realmente da cultura de skate. Nike SB criou esse tênis. Cara, só o mercado que esse modelo de tênis específico gera a título tanto de venda quanto revenda é absurdo. Se você for, não sei, você falou ali de fora, né? Estados Unidos tem diversas lojas, as sneaker shops. Cara, é algo totalmente do skate que gera, assim, tem um mercado específico para isso. E respondendo a tua pergunta, cara, não é só calça larga, não. E o pior de todos, cara, há muitos skatistas que não podem usar calça larga, às vezes, pela roupa do cotidiano, ou pela até a roupa que a profissão às vezes exige. Às vezes eles são mais skatistas do que muitos aí que só estão de calça larga e talvez de skatista não tenha muitos. Ah, tá. Eu achei que eu era. Fica a dica até. Em que fase da tua vida você começou a pensar dessa forma? O que você ouviu? Quem você ouviu? O que você leu? Que momento foi esse? Você falou agora, você tem 4, você vai ser o 5º. Você está lendo, você está falando tudo algo que faz parte. Como diz o Gabriel Longini, né? O sucesso deixa rastro, né? Isso aí é muito assim enfim, é muito do que a gente lê, do que a gente conhece. Que momento foi esse? Específico assim que vou tentar eu acho que isso tem algum momento. O que você tem? Eu tô falando desse pensamento. Entendi. Thiago, meu filho nasceu em 2017 e o primeiro movimento específico que eu fiz para realmente entrar nesse mercado de forma proposital foi em 2018. Meu filho talvez foi um grande inspirador, porque talvez vou falar filho como um fato, o fato que talvez muitas pessoas, quando tem o filho, não, agora eu preciso ter garantia, agora eu preciso ter segurança, agora eu preciso ter alguém para cuidar. Quando eu vi meu filho, eu falei, cara, ou eu arrisco agora, ou eu não arrisco nunca. E aí quando eu li o livro da Nike, eu falei, ou eu vou ter essa vida para sempre, ou eu nunca vou tentar. Então todos os movimentos que eu fiz, felizmente eu fiz isso depois do meu filho ter nascido, onde tecnicamente eu tinha já muito mais a perder a segurança que eu tinha, tudo. Então, vou colocar meu filho como um fator que me deu a inspiração de, cara, eu tento agora, eu não tento agora. E vou voltar ao meu filho no sentido, esse cara vai ver a história do pai dele. Foi tua motivação, um motivo para você... Sim. E aí a literatura te provocou como um tipo de...
vou chamar de método, no sentido tipo, opa, eu tenho que fazer isso e aquilo. E o que você leu a mais ali depois? Você lembra? O que veio logo após? Eu vou falar uma situação, um evento que eu participei. Talvez as pessoas possam ter uma ótica muito específica a respeito disso. Eu respeito qualquer opinião contrária. Mas eu já discordo. Eu me recordo. Eu vou falar um detalhe específico, cara. Eu participei de um evento de programação neurolinguística. E realmente. PNL. E realmente aquilo dali. Eu já era um cara de pensar assim, mas aquilo me falou, cara, eu tenho que focar nas minhas capacidades. Não importa a dificuldade, não importa onde eu moro. E assim, o PNL foi algo que me ajudou e talvez foi o ponto final, a fagulha final que eu precisava para criar um grande incêndio de, cara, isso vai dar certo. E eu realmente entrei num momento de foco, que foi a palavra que você falou. Onde eu trabalhava, hoje eu tive a oportunidade de visitar ali a Fiero e eu fui no setor jurídico, que era onde eu trabalhava. Os advogados que trabalhavam lá podem corroborar isso. Eu entrava todo dia e eu não falava bom dia, eu falava matriz. Que eu falava, não é se, é quando eu vou trabalhar na matriz. Porque eu sabia que a matriz seria a empresa que me colocaria no restante, tecnicamente, desse mercado. E então o ponto foi realmente os livros, foi meu filho, e o PNL colaborou muito porque eu entendi que o PNL, posso estar equivocado, é a minha visão, tá, pessoal? Mas o PNL dali, pelo menos do que eu participei, não tinha ótica de uma religião, mas sim uma questão de mudança de pensamento, nos mínimos aos máximos detalhes. Então, quando eu fiz aquilo, eu falei, cara, é possível. Eu fiz essa questão de PNL, em 2 meses eu pedi demissão. E felizmente o resto é história, assim, graças a Deus que eu estou construindo. Estar aqui hoje, podendo compartilhar minimamente, assim, do que eu tenho felicidade de falar que eu arrisquei. Talvez o maior resultado que eu posso te falar, cara, eu arrisquei. Acho que isso, e eu arrisquei em um momento da vida onde talvez eu não precisaria, pelo lugar que eu trabalhava, por ter um filho recém... Cara, eu fui viajar para evento de skate, para acompanhar evento, meu filho tinha 15 dias de nascido. Mas eu falei, mas amor, é importante eu estar lá. Eu preciso me conectar, é importante. Então, assim, e o resultado, voltando até uma coisa que você falou, Fernando, não é o ponto que é fundamental na minha vida. Dinheiro não é fundamental. Hoje eu sou bem remunerado? Felizmente. Mais remunerado de onde eu trabalhava? Felizmente. Mas isso, Fernando, a vida que eu estou vivendo e a felicidade, o amor de trabalhar com o que eu amo. E outra coisa, quer ver? É eu ajudar meus ídolos, cara. Na sua respectiva proporção, eu já advoguei e advogo para skatistas que seriam talvez o Ronaldo Fenômeno do equivalente, sabe? E o cara confiar em mim, resolver problemas às vezes particulares ou coisas, e eu intermediar negociações. Recentemente eu contratei um skatista que, cara, é um dos maiores skatistas da atualidade mundial, brasileiro, e cara, e tu fala, caramba, cara, e tu participar de tudo isso. Então, tem uma remuneração financeira que no mundo capitalista que a gente vive, isso é super importante. E felizmente, Fernando, a minha vida e o meu conforto comprova que deu certo. Isso daí é um fato. Ter a opção de escolher onde eu moro, hoje, graças a Deus, realmente isso. Mas o pagamento adicional, que às vezes não é visível, mas que ele existe, esse pra mim é o mais importante. De chegar num lugar, o Bob Burnquist olhar pra mim, cara, claro, pô, e trocar ideia. Loucura, né? É o cara que eu jogava videogame. E tu conversar com o cara assim, pô. Você me lembrou uma vez, o Warren Buffett estava num evento, um dos maiores investidores hoje do mundo. E alguém perguntou por que ele quis investir e ficar tão rico, né? Com a fortuna dele em 87 bi de dólares, mais ou menos isso. E aí ele falou assim, por conta disso aqui. Né? Ele puxou uma agenda e aí abriu a agenda, ó. A agenda estava toda em branco. Ele falou, por conta disso aqui, ó, eu posso agora mesmo viajar. Eu posso agora mesmo ficar o dia inteiro em casa. Eu posso agora mesmo não fazer nada, porque eu não tenho nenhuma obrigação. Minha vida não está presa a tem que entrar 8 horas, sair não sei que hora. Foi por isso. Né? Então, assim, a questão nunca é dinheiro, mas o que, basicamente, é a qualidade de vida que acaba te gerando ali, né? E as escolhas ficam melhores, obviamente. E, obviamente, que tem o seu tempo, né? Porque
Ninguém começa tendo muito dinheiro. A maior parte das pessoas constrói do zero. E eu uso falar que quem constrói do zero dá mais valor ao que tem do que quem ganha de mão beijada. Tanto é que, às vezes, né, o herdeiros de empresas, por exemplo, quebra a empresa do pai, né, na maioria das vezes hoje. Então, basicamente, dá mais valor quem começou, né, do extremo nada. E aí, cara, você falou alguns pontos aqui. Você falou conhecimento, pesquisa, né, que você pontuou. Planejamento financeiro, eu acho que o planejamento financeiro nessa hora aí é no quesito de, cara, eu vou fazer essa transição, qual que é o meu custo de vida, deixa eu fazer uma reserva para, se tudo der errado, eu tenho 2 anos de tudo pago, né? Acho que isso gera uma certa tranquilidade. E concordo, né? Sendo da área financeira, eu concordo com isso. É o ideal, é o ideal. É o ideal, né? Agora, não, vai polemizar demais aqui. Mas, sabe o que eu falo? Amo. O Thiago. Vamos. Não, é que eu já Para tudo. Já, faz o corte já, né? O máximo que pode acontecer é utilizar aí o meu lado advogado aí, e encontrar uma forma de não responder Olha o aí. que você perguntou. Ou responder igual a gente nas finanças, né? Cara, depende. Exatamente. A resposta geralmente padrão default para isso. Exatamente. Ou invocar a quinta emenda. Olha, o Thiago tá assistindo filme Pede demais. pede prazo. E o que acontece? Um cliente meu, ele fez de repente ele falou assim, cara, eu não quero mais ser servidor. E aí ele pediu exoneração e, enfim, tacou fogo em tudo. Só que ele não tinha nenhuma reserva. Estava casado e tudo. E aí eu falei, cara, mas e aí? E aí ele falou uma coisa interessante que eu às vezes fico pensando. Ele falou assim, cara, como eu não tinha uma reserva, eu basicamente saí para empreender com uma arma na cabeça. É tudo ou tudo, não é tudo ou nada. Né? Ou dá certo ou não dá, ou dá certo ou dá certo. Então, basicamente, ele falou que o fato dele não ter nada fez ele alavancar mais e gerar um resultado maior. Né? Hoje esse cara tem uma renda violenta. Mas eu entendo também que não é para todo mundo. Né? Então, eu ainda prefiro a parte, né, de criar um potinho ali para fazer essa transição. E aí você falou uma coisa, cara, de não ter vergonha, depois você corrigiu pro medo. Eu lembrei de uma coisa que o Steve Jobs tinha no currículo dele quando ele voltou para a Apple. A última frase do currículo era: não tenho medo de começar do zero. Estou procurando um lugar que esteja em construção e não tenho medo de começar do zero. Olha que interessante. Que é justamente o que você falou. Cara, coragem, não ter medo e tal, não sei o que, de começar, blá, blá, blá. Então, assim, quantas coisas a gente não anula por conta do medo? O medo limita. O medo te mantém vivo, mas ele te limita. Vivo a que preço? Sabe? Ao mesmo tempo de você estar vivo, mas não realiza nada? É curioso, quem teve a oportunidade de assistir um seriado que chama The Last Dance, do Chicago Bulls, né? Tá disponível na Netflix. É curioso que quando o Michael Jordan começou a ascensão da carreira dele, automaticamente também começou a ascensão da carreira de um jogador que se chama Scott Pippen. O Jordan era o 1, o Pippen era o 2. O Pippen era o jogador que ocupava a 122ª, salvo engano, posição das remunerações da NBA. E ele é um cara que o Bulls começou a ganhar título e o salário dele era ridículo comparado aos outros jogadores. O Bulls acumulou 6 títulos e a remuneração dele era ridícula. E aí foram entender qual que era o contexto que ele celebrou aquele contrato. Ele celebrou o contrato, o irmão dele e o pai dele tiveram, salvo engano, um AVC e os dois ficaram cadeirantes. Então ele precisou celebrar um contrato longevo que garantia ele, porque ele tinha medo de se machucar e não ter rendimento e não conseguir prover a família dele. Caramba. É apenas E aí ele tinha Michael Jordan num nível absurdo, ganhando muito, porque fazia contratos menores, então ganhou o título. Calma aí, filhão, meu valor era X, agora é X mais 1. E o Pippen, como fez um contrato para se garantir, não estou falando que ele errou. Se ele fez isso no final da década de 80, a gente está falando o nome dele, é porque deu certo, ele teve sucesso. Mas semelhante a isso, e não é uma crítica, mas quantas coisas a gente deixa de usufruir a totalidade do que a gente poderia usufruir, porque o medo é o nosso guia.
Sim. E realmente, é como eu falei há alguns minutos atrás, a gente nasceu num país onde desistir do sonho é cultural, onde a gente habitualmente é acostumado a falar, mas aquilo não é pra você, aquilo é só pra ele porque isso, porque isso, porque isso. Ele consegue porque isso, porque isso, porque isso. Por que eles conseguem e a gente não, cara? Honestamente. Por quê? E por que é tão fácil a gente só olhar e não se dispor a tentar fazer? É isso que realmente talvez foi a coisa que sempre me pegou. Cara, por que tem gente vivendo do que gosta, trabalhando com prazer, porque a gente precisa trabalhar? E por que eu tenho... Uma coisa que eu não gosto, honestamente, colocar terno e sapato. Eu não gosto. E eu sei, cara, por que, cara? Obviamente a minha profissão, ela existe toda uma liturgia, uma formalidade. Sim. Ok, não vou me excusar disso. Mas por que, cara? Assim, Simon Sinek, ele fala, comece pelo porquê. Sabe? Comece pelo porquê, cara. E aí tem até livros assim, consuma livros. Consuma livros. Essa é a forma mais barata e mais fácil de conectar a tua mente com coisas grandiosas e tirar a tua vida do ponto A para o ponto X, irmão. Comece a consumir livros. Se a gente ainda não tem uma disponibilidade financeira e até de tempo para estar o tempo todo com pessoas que a gente admira, e obviamente eu até vi que você foi num podcast super renomado com uma pessoa que é um ícone do segmento que tu trabalha, bom seria poder conviver, mas é impossível, tanto pelo tempo dele quanto pelo teu tempo. Mas de alguma forma, livro, cara, a gente menospreza isso e, cara, como isso pode influenciar a tua vida? E aí a gente volta, conhecimento, cara. Sim. Conhecimento, não tenha assim, freios quanto a isso. Busque conhecimento. Não tô falando igual ET Bilu, né? Busque conhecimento. Não é isso, mas, cara, busque conhecimento, pessoal. Independentemente, cara, igual eu falei, seja empreendendo, seja no concurso público, tu precisa de conhecimento, cara. Sim. Cria esse hábito. Mas não é uma construção, excelente, mas não é uma construção do que você voltou ao que você gosta e pelo que você faz, mas que você sonha, fazer com que você gosta. Não é uma construção. Você falou que você não gosta de andar de sapato, você não andou de sapato, de terno e porque gravata. foi necessário. Então, mas é isso que eu estou falando assim. É isso. É isso que eu estou falando, a construção. O que eu quero que você diga é só para você entender minha dificuldade. O que eu quero que quem nos ouça entenda a minha crítica. Minha crítica é vai que vai dar certo. Não vai dar certo. Existe processo. Eu quero que você desenvolva os processos, porque senão vai parecer que só vai lá que vai dar certo e não vai dar certo. Entendo. Desenvolva o processo, porque você passou por isso. Entendo. Se você não desenvolver o processo, ele vai achar que você não usou terno e gravata. É isso que eu estou falando para você. Entende? Quando que eu quero que entendam que você tem um sonho, você trabalha em cima daquilo. Se desenvolva pessoalmente, no intelecto, estude, leia. Pô, por que eu perguntei ainda agora? O que você viu? Onde é que foi que virou? Por que isso não é do nada, pô? Eu tô vendo. Cara, ele Leitura. falou uma coisa, eu falei, eu sei o que ele tá citando, eu sei de onde ele tá tirando isso. Citou outra coisa, eu sei de onde ele tá tirando isso. Pô, tem um porquê aí. Você tá entendendo? Tipo assim, tá vindo de algum lugar. Né? Tem literatura para isso. Tem aí, né? Por isso que eu citei o Longuinho falando do sucesso deixa rastro. É sobre isso. Então, assim, não é à toa. Claro, tem pessoas que acontece de forma empírica mesmo ali, tal. Mas você buscou, você foi atrás, você falou, poxa, eu tô vendo. Você falou até fora, antes da gente começar, você botou até uma data. Você chegava do teu trabalho, onde você usava terno e gravata, falava assim, não era bom dia, era matriz. Você não falava se, não era quando. Não é se, é quando. Você entendeu? Isso aí é visão, não é vista. É visão. Mas você estava lá dentro do processo. O processo é o quê? Está lá dentro. Você entende? Então tem gente que não quer passar pelo processo, ele quer a recompensa. Aí assim, eu volto naquele ponto que você falou do foco. Né? Quantos empreendedores... leitura, beleza. Só que ele está focando no lugar errado. Ele está focando em trocar a lâmpada do estabelecimento, em vez de ele parar um pouco e ler e contratar alguém para trocar essa lâmpada, né? Pedir ajuda de alguém. Eu acho que tem isso também, é focar. O que eu tenho que pensar num negócio? O que eu faço menos que gera mais resultado?
E na minha cabeça é conhecimento. Né? Por quê? Porque às vezes, eu tô com problema de venda, aí você fica só reclamando. Por que você não para e vou pegar aqui 15 livros de venda e vou ler esses livros? Né? E aí eu vou ter uma ideia para resolver o ponto. Agora, o que o Thiago falou é mais ou menos o que eu vejo no mundo financeiro. Vai existir um momento que talvez seja isso para você, vai existir um momento que você vai andar de BMW. Mas é necessário pegar o ônibus. Né? Então eu lembro quando eu ia de bike para a escola, no sol quente, ia a pé, andava lá 30 minutos, depois pegando o ônibus todo dia, imprensado. Foi necessário isso. Senão não daria valor para o que eu tenho hoje. Então é mais ou menos isso, o que ele está falando, porque senão a gente só está focando na BMW. E como que foi esse processo teu, entendeu? O que você passou? E aí você deu já algumas dicas. Ok, mas é necessário, por exemplo, foi necessário usar as roupas sociais, por exemplo, né? Foi. E assim, você lembra de alguma outra coisa que foi necessário para que você chegasse a... Caramba, eu criei um business novo aqui, olhando, e uma coisa tão nova que nem tinha aqui no Norte. Entendo a pergunta e realmente sim, essa questão do processo que você fala, né? Eu chamei de processo, né? Sim, processo. Passar por ele E aí realmente, se não tivesse talvez esse background que eu tive de passar por onde eu passei e realmente vivendo esse processo, não gostando de usar terno, não gostando de... eu gosto de advogar e o momento mais mágico da advocacia são as audiências. Eu amo fazer audiência, mas realmente o roteiro diário de se vestir era uma coisa que meu Deus do céu, eu queria estar usando um tênis. Mas eu sabia que aquilo era importante, era interessante. E se não fosse, talvez, esse currículo que felizmente eu consegui desenvolver das empresas que eu passei, talvez quando eu chegasse nesse mercado eu não estaria validado. Sim. Porque eu venho de um lugar distante, onde não tem a cultura. O que me validaria? Foi esse histórico que eu tive de aceitar esse processo e passar por esse processo. E aí até você falou ali questão de ônibus, e o Thiago falou anteriormente, o Flávio Augusto é o cara que talvez personifique muito isso, até a questão do ônibus propriamente dito. Realmente, e aí, até quanto que realmente a gente se dispõe a arriscar, cara? E se a gente for ver isso, a gente faz isso de forma tão natural em vários momentos da vida. Meu caso, por exemplo. Cara, eu passei 5 anos na faculdade. Isso é um processo para estar onde eu cheguei. Felizmente, passei na OAB na primeira vez que eu fiz a prova, mas tem gente que passa uma série de tentativas, parte do processo também. Tive um exercício de todos os primeiros passos de qualquer profissão. Quem começa na questão de trabalhar com a imagem tem desde os conceitos básicos, a bater o branco da câmera, a tudo... Conceitos básicos também de contabilidade, de tudo. Realmente é entender processos. Cara, isso é inerente a qualquer coisa que você for fazer na vida. Pode até parecer que a gente está falando uma série de obviedades e que elas parecem, mas por mais obviedades que sejam, tem pessoas que às vezes não conseguem compreender ou sempre já conseguem ver muito mais a dificuldade do que, cara, tem uma oportunidade que, independentemente do que... Tem pessoas que quando vão, por exemplo, fazer um concurso, começam a pensar quantas disputas que tem por cada vaga. Irmão, vai lá, cara, uma vaga é minha. Sim, o jogo infinito. Sabe, e se exploda o restante. Eu não vou abrir um negócio porque já tem X negócios desses na cidade. Se exploda o restante, meu irmão. Sim, enfim, sim. Realmente é uma forma de pensar. Um posicionamento. Exato, é uma forma de pensar e realmente aceite o processo. Se você for analisar, você passa isso durante a sua vida toda. Desde quando você chegou no pré, foi na escola, enfim, é tudo um processo. A gente tá citando aqui bastante o Steve Jobs, né? Você pega as matérias antigas do Steve Jobs, ele tava de social. A gente não, você, viu? Que o Thiago é fã e tem uma maçã tatuada no braço. E, cara, você pega as matérias antigas, ele tá de social. Gravata borboleta e tal. E aí, em algum momento, agora já tem a autoridade, aí ele começa, né? Camisa preta, calça jeans, tênis, acabou. Então acho que tudo tem esse momento. E é bom falar isso porque o cara confunde. Não, que ele já andava assim, também já vou andar assim desde o começo. Cara, mas você não tem autoridade. Não, porque o negro já anda de moletom, também vai. Mas, cara, o negro por muito tempo foi de terno e gravata. Né? Na assessoria e tudo. Então, assim, tem o seu momento que você cria
Eu também vejo isso como um brand, tá? Mas tem esse momento que você dá essa virada, né, de chave e fala assim, cara, eu já não preciso mais ficar me preocupando com tanto, né? Então, assim, eu acho que é interessante ter esse tipo de conhecimento. Fazer a leitura certa, né? Do momento que você tá. Você veio. Você vem fazendo a leitura certa, obedeceu os processos, passou por eles. Você teve visão. Eu acho que o grande diferencial, cara, assim, esse episódio é visão, mano. É visão. Uhum. É visão. Ainda que eu falei assim, não é a realidade da maioria, não é, mas você tinha um objetivo claro. E a maioria das pessoas não alcançam algo porque deixa a vida me levar. Então, assim, chegam a qualquer lugar porque, tipo assim, como eu não sei onde vou chegar, então qualquer lugar serve. Sim. Porque falta de objetivo claro. Então, você teve um objetivo claro. Claro até demais, inclusive. Né? Tinha nome, tinha data. Doideira. E aí você trabalhou em cima disso. Entendeu? Trabalhou em cima disso. E, assim... Visão, aquilo que eu falo, né? Visão vai além da vista, né? Que tipo, você vê depois, você já materializa ali, vai trabalhando em cima disso. Para provocar, vai materializando e vai trabalhando em cima disso. Para provocar, que vai ajudando a sorte, né? Dá sorte pra caramba trabalhar bem, trabalhar certo, dá sorte pra caramba entender de marketing, de venda, ser um bom técnico na sua área. Dá sorte pra caramba conhecer pessoas, conversar com pessoas, dá sorte pra caramba andar em outros lugares, conhecer novas culturas, dá muita sorte isso pro teu negócio e pro teu objetivo. E isso tem é investimento, né? E Porto Velho não é muito preparado, talvez mais pra frente invista mais. Acho que a nossa ideia também é isso, né, Thiago? Mas hoje você faz um evento aqui, a gente teve uma experiência de fazer um evento business, né? Eu trouxe pessoas altamente capacitadas e, cara, acho que era R$800, acharam caro. Aí eu fico pensando, São Paulo, você não vai num evento de business por menos de 10 mil, cara. Então, olha o nível que a gente tem que melhorar muito ainda, de valorizar o conhecimento. Eu fui no South Summit agora, em Porto Alegre, um valor aproximado a esse. E ok, tava lotado. Lotado. Então, assim, e aí, pô, valoriza o conhecimento. Né? E aí, quando você não valoriza, aí você também não tem gente de peso aqui. E aí é cultura, cara. É cultura. É cultura. A gente vai mudar essa cultura. É a gente cultura. tá nessa missão. Com certeza. Ia trabalhando dessa Talvez forma. eu não veja isso. Talvez não. Caraca. Vai deixar o legado. Gente, cara, foi bom demais te receber aqui, mano. Cara, falar de skate. Assim, eu assistia quando eu morava, eu lembro no tempo, eu morei em Natal. Em 99, no Rio Grande do Norte. E, cara, eu não sei de quando é que é o X Games, mas já tinha, mano. Passava, não sei quando é que foi que começou. Eu acho que era X Games mesmo, mas, tipo, e assistia, me amarrava, eu via muita coisa de skate, me amarrava. Meu primo também no tempo lá que morava lá junto, lá via bastante isso daí. A gente, o Márcio, eu lembro. E lá em Natal a cena do skate ali é muito mais forte, entendeu? É bem forte mesmo. Não só tem, lá tem como é praia, né? Uma cidade praiana, tem muito surf, mas tipo, muito skate, cara. A galera é skatista, hein? E aí eu ia lá acompanhar, via bem maneiro. Realmente a cultura é muito mais impregnada, assim, muito mais presente, assim, tem avenidas, tem muitas lojas e tal, você vê muito mais isso. E aí eu assistia bastante, eu tava lembrando, você tava falando e eu lembrando de tudo isso e tal. E aí eu andava mesmo, realmente, com a calça lá embaixo, teve um tempo até um cinto diferente que entrava ali, sei lá, um sapatinho ali baixinho, meio baixo, enfim. Maneiro. É uma das marcas que foi muito famosa no Brasil, muito famosa no Brasil. Esse eu nunca tive. Então, cara, muito bom estar contigo, de verdade. Assim, é inspiradora a tua história, cara. Inspiradora. Te vi ali quando... Eu acho que você nem estava na faculdade ainda, tempo que a gente já te via ali tocando com os meninos, ali tudo aquilo, ver tudo isso. Fico feliz pra caramba, cara, com o teu sucesso, mais ainda com a tua visão, mais ainda com tua família, de verdade. Ver tudo isso, fico muito feliz, Eliezer. Parabéns, mano. Legal, Parabéns. cara, obrigado aí. Feliz em poder compartilhar, realmente... Fico feliz em compartilhar porque é legal, olhando sobre o assim, é legal, cara, saber que de alguma forma
a minha tentativa, a minha caminhada de alguma forma pode inspirar alguém que, cara, tô falando de esporte, tem gente que daqui a pouco, cara, pode ter alguém assistindo aqui que tem um sonho que a gente julga como, assim, sem relevância, como um dia o skate era uma coisa sem relevância para muitas pessoas. Imagina eu conversando com alguém, cara, quero trabalhar com skate em Rondônia. Qual que é o parâmetro? Qual que é o exemplo que eu tinha pra citar? Nenhum. Sim. Nenhum. Mas assim, realmente, entendo tua ótica, nem tudo é romântico, nem tudo vai dar certo. Mas independentemente do que você for fazer, cara, arrisque, tente. A vida é sobre isso, cara. A vida é sobre isso e haja de forma estratégica. Pense de forma estratégica. Network é muito importante, mas saiba até como fazer network. Por exemplo, eu moro numa região onde tem um futebol muito tradicional e tem Grêmio e Inter. Eu não vou chegar num lugar onde eu sei que o cara é gremista e chegar com uma camisa vermelha. Sim. Às vezes eu vou criar uma barreira automática só pela minha vestimenta. Sim. Eu posso estar com a intenção certa, indo no lugar certo, no dia certo, tudo certo, mas eu pequei de não pesquisar o cliente, por exemplo. Então a gente vai sempre voltar de uma forma assim, é conhecimento, cara, é estratégia. Outra coisa, às vezes não é só sobre dinheiro, é sobre ser estratégico. A Nike, ela deu certo no mercado do skate na 4ª tentativa. Ela tentou 3 vezes e não deu certo. Ela só deu certo em 2004, quando ela contratou skatistas para cuidarem do planejamento de marketing da estratégia da empresa. Não era falta de capital, não era falta de tecnologia, era falta de um conhecimento específico a respeito daquele assunto. Eu tô falando da Nike. Então assim, cara, independentemente do que você for fazer, age de forma estratégica. 5 minutos de planejamento às vezes pode te fazer caminhar 5 quilômetros e a falta de 5 minutos de planejamento pode fazer você recuar 5 quilômetros. Independentemente do que você for fazer, é sobre isso, assim. Obrigado pela oportunidade. Desculpa que às vezes eu me empolgo. Skate é uma coisa que eu amo, genuinamente eu amo. Eu não consigo imaginar minha vida sem skate sob nenhuma ótica. Skate é uma coisa que eu preciso. E espero que essa paixão que eu tenho pelo skate de alguma forma possa conseguir tocar alguém aí. Cara, eu tenho certeza que tocou e obrigado por você ter aceitado o convite. E pra mim, eu acho que uma lição que ficou na minha cabeça aqui foi que, cara, subnicho. Se você souber insistir, se você tiver a pesquisa, o conhecimento, dá pra surfar a onda, né? Mas também precisa de resiliência, né? Então, assim, pra mim, assim, ficou um aprendizado, né? Focar, olhar também pra subnicho. Né? E, cara, de verdade, muito obrigado. Enfim, Thiagão, fecha aí o enfim. Enfim, terminou. Enfim, vamos sair de skate aqui, mano. Sabe que já andei de skate já, né? Duvido. Vou ter que mostrar as fotos agora. Lascou. Manda foto aí não, do Fernando. Não vai ter. Eu já fui um meio skatista com a calça caída. Que isso, hein? Tubo d'água, agora... lógico que a gente comprava. Eu não vou falar de concorrente, vou falar de matriz skate shop. Boa. Eliezer, deixa aí redes sociais, meu irmão. Você tem o que é que você gostaria de deixar aí para alguém pesquisar um pouco mais? Se alguém quiser pesquisar sobre você, ou quiser, sei lá, se você quer que alguém exatamente. Legal. Cara, eu tenho Instagram, Eliezer Dantas, Eliezer com Z. Lá você vai ver um skatista que utiliza a advocacia para ganhar a vida e que utiliza a advocacia para facilitar a vida de pessoas e para fazer negócios incríveis com pessoas incríveis. E é isso que você vai acompanhar lá na minha vida. E não é marketing, é a minha vida realmente. Legal. Show. É isso aí, gente. Obrigado. Enfim, terminou o Enfim Podcast. Segue a gente no Instagram. Se inscreve também no canal. Você está assistindo, não está inscrito? Você está de brincadeira com tudo isso que a gente entregou aqui. Na realidade, nossos convidados e o Fernando. O que eu entrego? Eu entrego eles para você. Gente, valeu. Um grande abraço. Até a próxima Enfim Podcast. Finalizando, um abraço para você. Tchau, tchau. Valeu.